Boa noite a todos. Tudo bem? Uma boa noite. Então vamos lá. Eu ia dar o primeiro recado que o nosso amigo Celso falou, que hoje não tem recado, o papelzinho daqui sumiu. Como a gente lembra de cabeça. O primeiro recado que a gente dá, aqueles que estiverem com o celular, desliguem os celulares ou coloquem no modo vibracal, modo vibratório, para não tocar no meio da exposição, não distrair a atenção tanto do palestrante como das pessoas que estão em volta. Nós lembramos também que nós temos ali do lado da mesa 2 caixinhas, sendo uma caixinha para vibrações, onde vocês podem colocar o próprio nome, o nome de alguma pessoa que vocês conhecem, que esteja doente, passando por alguma dificuldade, alguém que vocês achem que está precisando de boas vibrações, do pensamento aqui da casa e dos espíritos que trabalham aqui com a gente. Temos também uma outra caixinha, que é a caixinha de sugestões, onde vocês podem colocar sugestões, reclamações, também são aceitas, ideias de palestra, sei lá, o que vocês acharem que seja interessante para casa, podem colocar lá. Então, dados os recados, não esqueçam que a casa faz a transmissão no Facebook e depois no YouTube das exposições. Sigam a página da casa, tanto no Facebook como no YouTube, e não esqueçam de dar o joinha, ajuda a divulgar. Tá ok? Então vamos à psicografia da noite. Graças a Deus. Abraçamos a causa espírita como compromisso de vida. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. Graças a Deus, temos a luz para enxergar o mundo tal como ele é, em sua dimensão física e em sua dimensão espiritual. Reflitamos sobre a dualidade do ser, que passa por esse mundo transitório, onde o espírito se reveste de um corpo físico para ampliar as possibilidades de renovação, e pela pátria espiritual, sua verdadeira morada, onde se recompõe das batalhas das sucessivas reencarnações. Não é privilégio do Espiritismo o conhecimento da imortalidade, da mediunidade, dos mundos habitados e das reencarnações. Vários missionários antecederam nosso grande Rei Jesus Cristo, trazendo a mensagem divina para preparar a coletividade terrestre em sua jornada evolutiva. Esse grande Rei exemplificou o verdadeiro e sagrado amor e avisou que traria o Consolador prometido, para esclarecer os mistérios velados à ignorância de então. O Espiritismo surge no cenário terrestre de modo a explicar a ciência do espírito, a filosofia do amor e da sabedoria, e a moral rediviva de Cristo. Vamos de mãos dadas, entrelaçados os corações, dedicando nossas vidas ao altar da caridade, ofertando o óbolo de que dispomos. Amigos, continuem o caminho fecundo trilhado por gênios, missionários e santos, na genialidade da virtude, na missão do ensinamento e na santidade do exemplo. Estejamos prontos, sempre prontos, pois o trabalho não cessa na vinha do Senhor, e o obreiro de Cristo está sempre preparado quando chamado a servir. Mensagem psicografada aqui na casa em 17 de março de 2026. Aqueles que se sentirem confortáveis agora, quiserem fechar os olhos, vamos acalmar as nossas mentes, vamos acalmar a nossa respiração. Vamos buscar sentir a presença do nosso guia espiritual, nosso anjo guardião, aquele a quem Deus colocou do nosso lado desde sempre, que tem por trabalho nos ajudar na caminhada, nos ajudar na nossa evolução, tentando sempre nos intuir, sempre nos transmitir bons pensamentos, boas ideias, que possamos abrir o nosso coração e o nosso espírito à sua influência,
que possamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Vamos agradecer também a todos os espíritos que trabalham na casa, nos trabalhos da noite, em colaboração com os irmãos aqui da terra. Vamos agradecer a nosso Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos, por todas as suas palavras, mas principalmente pelo exemplo de vida que deixou enquanto caminhou entre nós. Que Ele continue sendo sempre o nosso guia e mestre. E vamos agradecer a Deus, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo o que somos, tudo o que temos, a quem devemos a nossa própria existência. E assim, vamos envolver o nosso irmão Celso, as nossas melhores vibrações, e que tenhamos todos hoje um bom Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Quer comigo, Celso? Liga. Não sabia que era. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O assunto de hoje, para mim, ele é muito importante. Eu estava muito hesitado em falar desse assunto já há muito tempo. Era uma vontade que vinha de longe, mas não tinha coragem de falar. Porque parece, o que nós vamos falar, parece ser uma coisa simples, né? Mas não é. É de uma profundidade tamanha que poucos compreendem o que se passa quando nós o fizemos. O que eu estou falando é a respeito da sopa fraterna. Para quem não sabe o que é isso, a sopa fraterna, já para começar, foi um pedido daquele que cuida de nós, que é Jesus. Ele próprio trouxe a ideia de fazermos a sopa fraterna. E o que consiste isso? Tem vários campos dentro da sopa. Primeiramente, é claro que todo mundo conhece e sabe disso, que é alimentar esse povo que vive nas ruas. São pessoas necessitadas que precisam dessa alimentação. Mas isso vai muito mais além dessa simples entrega. E eu costumo dizer que a sopa é uma reunião mediúnica a céu aberto. É ali que nós encontramos muitos espíritos de várias maneiras, uns não tão bons, outros um pouco melhores e assim por diante. Mas é um trabalho de recuperação. E eu digo, não vou chamar de privilégio, mas eu vejo os dois casos. Primeiro, eu vejo aquele espírito que está lá na rua. E em segundo, algum tempo depois, eu vejo ele aqui numa reunião mediúnica. E nós nos conhecemos. E como isso surgiu? Mais ou menos há 20 anos atrás, um amigo que já não está entre os encarnados, o nome dele é Valdir. Ele veio aqui numa palestra aqui no Milete. Ele veio acompanhando um palestrante lá do núcleo semeador e veio aqui acompanhar a gente. E foi ali que eu conheci, ali não, na porta aqui da casa que eu conheci ele. Foi, diríamos assim, um amor à primeira vista. Eu me senti tão à vontade com ele, sabe, que não dava para esconder a alegria que eu tinha visto ele. A nossa conversa se prolongou e ele me convidou a participar da sopa lá no Semeador, um centro espírita. Eu tinha um compromisso
com uma casa lá no Morro do Quibom, a irmã Marli, e eu prometi a ele, eu vou parar com esse compromisso e já vou assumir a sopa. E assim foi. Na primeira vez que eu fui na sopa, para minha surpresa, eu vi um amigo de infância na rua, bêbado, sabe? Aquilo me comoveu tremendamente. Eu fiquei assim, eu não sei nem como eu fiquei. Então aquilo também me deu força de prosseguir esse trabalho. E isso já vai para quase 20 anos. Muito bem. E toda sexta-feira comecei a perceber certas coisas, a reconhecer esse trabalho. Porque não pode ser assim, para que eu vou entregar a sopa? Sabe, para matar a fome daquela pessoa, tinha que ter coisa mais profunda do que isso. E tem mesmo. Então, para quem está no Espiritismo, nós sabemos que a nossa vida, por várias reencarnações que aqui estivemos, nós conseguimos conquistar muitos e muitos inimigos. Eu não sou um santo. Eu já fiz muitas maldades, muitas desavenças, ao longo de muitos e muitos anos. E é lógico, o que nós fazemos quando somos enganados, quando fazemos coisas ruins? A pessoa quer se vingar de você. E essa vingança, ela não fica apenas no dia a dia aqui. Não é que nem aquele moleque que briga, eu vou te pegar lá na esquina, e fica por isso mesmo. Não. O rancor é tão forte, tão grande, que isso leva gerações de dores, de vingança, de sofrimento. E às vezes a vingança é tão profunda que a pessoa não quer mais saber. Bom, então vamos aí entrar mais profundamente. Quando chegamos na sopa, na entrega, percebemos muitas coisas, tá? Primeiro, tem espíritos que estão ali fazendo mal, aqueles que estão encarnados, passando fome, passando necessidade, não tem, sabe, às vezes nem motivo para viver, mas estão lá insistindo. Então, o que acontece? Você chegando, a gente percebe que muitos desses espíritos que estão fazendo mal, eles estão cansados. Eu estou cansado de bater, eu estou cansado de fazer sofrer, eu estou cansado de tudo, eu não quero mais essa vida. E não é 1 ano, 2 anos, são muitos anos que esse espírito está fazendo mal a um outro espírito que está aqui encarnado. Então a entrega da sopa é um pano de fundo para termos uma desculpa para chegar até eles. E nós não vamos sozinhos. Não é eu, Celso, vou lá sozinho. Não é assim que funciona. Quando saímos do nosso QG, do centro espírita, vai um turbilhão de espíritos bons a nos acompanhar para fazer o trabalho deles. Alguém aqui já assistiu aquele filme Nosso Lar? Se não assistiu, assiste, porque tem um lance que você vê, André Luiz é um espírito evoluído, já era um espírito crescidinho, mas quando ele desencarnou, o que aconteceu com ele? Ele foi para o céu? Não foi. Ele passou mais ou menos uns 8 anos no umbral. O umbral é tipo do inferno, vamos chamar assim para quem não conhece. Ali é coisa muito dolorida, muito sofrida, e foi o que aconteceu com o André Luiz. Chegou a hora dele. O tempo, vamos chamar de prisão, deu lá uns 8 anos.
E um grupo de espíritos veio ao encontro dele para levá-lo para a cidade de Nosso Lar. Muito bem. Quando estavam recolhendo ele, alguns mentores ali, tinha assim um monte de espíritos, né, querendo pegar eles e levando o André Luiz. E esses espíritos perguntaram: venha com a gente, vocês querem vir com a gente? E que os espíritos responderam: não, a gente não quer ir, então fica aí sofrendo. E aí foi a recuperação de André Luiz. Ponto. O que acontece com a gente é a mesma coisa. As pessoas, eles estão ali. O que é uma obsessão? É isso, é a vontade de eu fazer mal a alguém e não tenho escrúpulos nenhum para fazer mal. É o que acontece para esses espíritos que estão aqui entre nós, que são os chamados noias, né, que todo mundo fala, né? Passa fome, passa sede, vive pelas drogas, porque ele não tem motivo para não se drogar. A droga é uma forma dele escapar da realidade. A droga é o que é o café, é o almoço, é tudo isso para eles. Então, e para aqueles espíritos que estão ali obsediando esses irmãos, é uma alegria, é um prazer vê-los sofrer. Porque esses que estão agora aqui fizeram esses espíritos sofrerem, e muito também no passado. Então é aquele toma lá da cá. Eu faço hoje, amanhã você faz comigo. E fica aquela roda viva. Não para, não para. E qual foi a ordem de Jesus? Para com isso. Vocês têm que parar com isso. E é um trabalho, sabe, que realmente somos poucos, sabe, para fazer esse trabalho. Então, muito bem, já que um espírito encarnado, ele muitas vezes tem muitos espíritos desencarnados querendo fazer mal para eles. Não tem aquela passagem de Maria, acho que é Magdala, né? Que estava lá cheia de espíritos, né? Que Jesus veio e curou. Acho que ele disse que curou 7 espíritos, né? E Maria de Madalena, Magdala, ela se converte para o bem e todo mundo fala que é amante de Jesus. Não, sabe? Gostar de Jesus é muito fácil, não precisa de força nenhuma. Aí ela seguiu os caminhos que Jesus percorreu. E Jesus fez isso com muita gente, muita gente. E por que não conosco? E por que não com esses irmãos que estão na rua? Por que não com esses espíritos vampirescos que querem destruir a vida de outros, né? Então, Jesus está aqui para isso, para nos orientar, sabe? Jesus não vai salvar ninguém, ele vem aqui para orientar-nos para as coisas boas, para que nós nos salvamos, procurando fazer coisas boas, procurando viver uma vida disciplinada. Vamos lá, então. Aí dá um pequeno exemplo do que acontece. Quando a gente sai do nosso QG, que vamos ao encontro das pessoas de rua. Só que o grupo de espíritos que sai com a gente, se fosse medir no peso, o carro não andava. De tão pesado que ele é. Mas espírito não pesa tanto, né? Que sorte a nossa. Então, chegando lá, nós vamos de encontro às pessoas encarnadas, que estão com fome, estão com sede, estão necessitados de uma conversa, de uma brincadeira, enfim, tudo isso faz parte. Beleza. Mas o trabalho mesmo, quem está fazendo, são os espíritos que nos acompanham e vai ajudar aqueles espíritos vingadores. E eles chegam para eles e falam: vocês não querem vir com a gente? Ah, não. Então tá bom. Perguntar não ofende.
E você? Eu quero, eu estou cansado. Então vamos. Então, eles são recrutados e vêm para diversas casas espíritas, e uma delas é o Milady, o Semeador, Joana de Ângeles. Todos esses centros que existem aqui são... Porque um centro espírita, não tem um centro espírita que seja basicamente igual. O Semeador, o trabalho deles é esse daí, da sopa. O Milady é baseado no Evangelho. O Joana de Ângeles é baseado em outras coisas. Então, cada um, não tem Hospital das Clínicas, lá tem muitos setores para cuidar da saúde. Coração, pulmão, rins, ortopedia. Então, quebrei a perna. Ele não vai te levar para o médico cardiologista, vai te levar para o médico, como chama? Ortopédico, né? E na espiritualidade é a mesma coisa. Você, como que você está? Vai lá para o Milady, é trazido aqui. E uma coisa interessante, que isso que me fascina não, eu gosto. Eu vou lá na origem, que é a distribuição da sopa. Lá você conhece muita gente, muita gente. Tudo bem, volto. Aí um dia qualquer, numa reunião mediúnica, vem um espírito se manifestar. Sabe o que é legal? Ele olha assim e fala: eu te conheço. Eu te conheço. Eu já vi você. Você costuma ir lá, naquele lugar. E você é o culpado de me trazer aqui. Uma vez que ele está aqui, essa alma já está salva. Essa alma já está em processo de recuperação. Já está sendo tratada com cuidados que nós nem imaginamos que possa acontecer. Já houve um caso, isso foi diretamente comigo, que tinha uma moça, eu gostava muito dela. Ela era paraplégica. O nome dela é Paulinha. E por ser paraplégica, eu pensei: nossa, como essa moça faz xixi, faz cocô, sozinha. E tinha um rapaz, o nome dele, Walker. Olha que nome bonito, né? Walker. Até eu brincava com ele, porque na Rádio Bandeirantes tinha um locutor, os mais novos conhecem, Walker Brás, não sei se já ouviram falar. Ele que cuidava, estava lá o Walker carregando a Paulinha na cadeira, e aquilo me sensibilizou. Aí, o que acontece? Vou levar fralda para ela. Só que eu era estava ainda tão idiota, que eu contava 1, 2, 3, 7 fraldas para ela passar a semana com as fraldas. Olha que legal. Eu não fui bom para ela. Passou um tempo, minha esposa ficou doente. E ela precisava de fralda, a minha esposa. E eu comprei. Aí o que aconteceu? 7 fraldas era por dia que minha esposa gastava. Aí caiu a cara. Eu fiquei com tanta vergonha, falei: meu Deus, o que aconteceu? Eu dava 7 para a semana e minha esposa usa 7 por dia. Fiquei arrasado. Mas aí a Paulinha faleceu. Tudo bem. Um dia, numa reunião aqui, quem que vem nos visitar? A Paulinha, gritando: seu Celso, 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 que bom de ver você. Nossa, aconteceu o seguinte, teve que interromper a reunião por causa da Paulinha. Aí voltamos ao normal e tudo bem. Esse é um dos casos. E tantos outros, como eu acabei de falar, eu conheço você, eu já vi você. E assim por diante.
Então, por isso que esse trabalho, ele é tão importante, tão, sabe, é muito, não dá para expressar o que eu sinto com esse trabalho. Quando chega sexta-feira, pela manhã, eu já estou extasiado, eu não vejo a hora de chegar às 7 horas da noite para poder encontrar com esse pessoal. Porque o trabalho é profundo, é profundo. Não é simplesmente levar um potinho, como dizia um amigo, é um potinho de amor. Não é um potinho de sopa, é um potinho de amor para entregar para essas. E a confecção dessa sopa é diferente. Vocês não vão tomar essa sopa em lugar nenhum, a não ser que for lá no semeador. A gente dá um pouquinho para vocês. Por quê? Ela é tão cheia de amor. Dizem, quem vê a sopa sendo feita ali, produzida, só vê chuvas de luz em cima da sopa, penetrando na sopa, né? Para deixar ela nutritiva, tanto física como espiritualmente. Então é uma coisa à parte da nossa vida. E quando nós percebemos tudo isso, aí fica melhor. Você vai consciente. Tem pessoas que vai e não sabem por quê. Eu gosto de fazer um trabalho social. Não deixa de ser bom. Eu vou levar a sopa para fazer um trabalho social. Mas não é só social. É um trabalho profundamente espiritual. Onde você está sendo um braço de Jesus, levando para esse pessoal todo o amor, conforto, sabe, esperança no futuro, para eles entenderem, existe sim um amigo, existe sim aquele que cuida de mim. Então digo, calma, cumpre a sua tarefa de passar esse tempo na prisão. Quem erra aqui no nosso meio não vai para a cadeia? Tem o seu tempo. Você vai passar 10, 20, sabe? Se for tudo bem, você não se compromete em nada. É o que acontece com toda essa turma aí. E tem outra. Tem um ditado que diz que Deus, já conversei com a Anésio sobre esse assunto e ele sabe muito bem, que Deus não manda, Deus não manda anjo fazer serviço sujo. Dá para entender? Porque você errou, você vai lá e limpa, não é assim que a nossa mãe fala? Derrubei café no sofá, vai lá e limpa, você vai limpar. Não sou sua empregada? Aí você vai lá, limpa, assim é a vida nossa. Você errou, então agora você é responsável para o conserto e tem que consertar. Por que isso? Porque nosso passado é triste, viu, gente? Nosso passado não é legal, não. Então, quer dizer, estamos hoje corrigindo, tendo a oportunidade de limpar o sofá. Agora limpei, estou bem. Mas vai cometer, você vai derrubar café no chão, na pia, enfim. Comeu, lava a louça. Fez isso, vai lá e limpa. A nossa vida, daquilo de mal que nós fizemos no passado, vamos corrigir agora. E assim é a nossa evolução. É assim que nós vamos crescendo e um dia seremos anjos. Olha que legal. Imagina que o Anésio, vai Anésio, e você de asa, de anjo, que maravilha. Isso é para todos nós, sabe? Mas temos que fazer a nossa parte. Eu não tenho medo de falar. Um dia, numa reunião mediúnica, veio um espírito. E esse espírito era um espírito feminino, não é espírita, é um espírito feminino. Olhou assim e disse: "Oi, Celso." Quando ele falou isso, minha vontade era pular a janela, sabe, sair correndo por aí.
Lá vem chumbo grosso. Tudo bem com você, Celso? Eu não sabia o que responder, mas tudo bem, tudo bem. Você sabe quem eu sou? Não. Muito prazer. Prazer não. Bom, resumo da história. Foi uma noiva que eu tive lá no passado, um passado distante. Mas o burro aqui matou ela, sabe? Eu matei essa mulher, eu envenenei essa mulher. Mas, graças a Deus, conversamos muito, choramos bastante, tudo resolvido. E outras coisas também. Então, ninguém aqui é isento de culpa, isento de bom moço. Não somos. Estamos aqui procurando nos corrigir. Agora, tem uma coisa. Estamos no Espiritismo. Até hoje, eu não conheço alguma, vou chamar de religião, que possa atingir todos os assuntos da vida. A vida, a morte, o porquê da morte, sabe? O porquê disso, daquilo, sabe? Eu não vi em lugar nenhum que possa responder. Já fui católico. Perguntava, não, isso é coisa de Deus. Perguntava, não, isso aí você não tem que se preocupar com isso. Mas como não? Né? No Espiritismo, eu estou encontrando todas essas respostas a respeito da vida, a respeito da morte. E está aí na nossa cara. Jesus mostrou que a morte não existe. Tanto é que ele foi assassinado, foi mesmo, brutalmente espancado, dilacerado, e ele morreu. Mas o que aconteceu depois? Como falam, ele ressuscitou. Ele não ressuscitou. O seu espírito se materializou. O seu espírito ainda passou mais uns 40 dias entre nós, deixando exemplos maravilhosos para os apóstolos, os seus amigos. E nós ainda estamos ouvindo a história da carochinha. Nós não acreditamos. Quando falamos em reencarnação, ainda a grande maioria acha que é coisa do demônio. Demônio não existe. Demônio sou eu. Demônio é quase todos nós. Vocês não me viram nervoso. E eu nunca vi vocês também nervoso. Como dizem, vou rodar a baiana hoje. Não é assim? E está errado. Jesus quer a gente manso, conhecedor de toda a sua doutrina, de todos os seus ensinamentos. E ele fez muito bem, representou isso muito bem. Foram várias tentativas. Por exemplo, eu digo tentativa, é que quando Moisés esteve aqui, Moisés tentou nos ensinar, mas nós éramos tão brutos, era uma pedra sem lapidação nenhuma, onde alguém encostava se machucava. Tudo bem, passou anos vivendo aquilo que Moisés nos ensinou: amar a Deus, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, essas coisas. Tudo não faça, porque já viram criança como é? Alguém que tem criança em casa sabe o que eu estou falando. Não põe o dedo na tomada, né? Desse jeito. E aos poucos você vai aprendendo como? Com a dor. Nós não aprendemos com o amor. O amor não ensina. A dor faz com que nós possamos amar. Aí é diferente. Então temos que ter a dor. Temos que meter o dedinho na tomada para nunca mais tomar choque na vida. A não ser que você queira. E assim por diante. Não é verdade? Então vamos
devagarzinho. É uma reencarnação, vem outra, mais outra. Em algum lugar eu li que nós já passamos por 85 mil reencarnações. Não é fácil. Aí eu pergunto, como pode? Pode, porque é tão grande aquilo que temos que aprender que... Você vê, o que nós aprendemos numa reencarnação? Eu estou com quase anos, né? E aí eu fico pensando, o que eu aprendi nessa vida? Quase nada. Até esses dias eu estava jogando bombinha no rabo do gato, e agora estou aqui me achando que eu sou alguma coisa. Para com isso. Quantas reencarnações precisarei para que possa estar numa situação zerada, sem débito, vai demorar. Porque eu sei que lá fora tem muita gente querendo me bater. E eu preciso melhorar as minhas condições para poder, no mínimo, fazer a paz. Então, ainda não somos nada. Somos ainda devedores. Eu ouço muito, né, essa palavra. Dizem assim que você é merecedor de alguma... Eu não sou merecedor de nada. Não no sentido bom da palavra. Ah, você mereceu, por isso que você é abençoado. Ninguém está abençoado. Estamos na nossa condição ainda inferior, num planetinha de nada, que é uma poeira perto desse universo, que é controlado por Deus de uma forma tão eficiente que não dá nem para comentar. Se hoje nós temos condições de saber o que é esse universo. Vocês devem ver aí na internet, celular, o que é o universo. Quanto tempo demora para chegarmos a uma estrela mais próxima? Vocês conhecem, ontem eu vi isso, as Três Marias, não é? Que é aquelas estrelas, né? São milhões de anos que vão para chegar lá. Só que quando a gente chega lá, ela já não existe mais. Nós estamos vendo as estrelas do passado delas. Porque quando a luz dela chega, já acabou lá. Dá para entender ou não? Sabe, é que nem notícia, né? Notícia boa. Olha, você ganhou na loteria. Já gastei o dinheiro. Né? E assim por diante. Então é isso, gente. Sabe? Costumo dizer que esse trabalho, para mim, é magnífico. E somos poucos, sabe? Precisaríamos de muita gente para fazer esse trabalho. De segunda, de terça, de quarta. Já falaram para mim que eu estou alimentando o vagabundo. Que essas pessoas, quando você leva comida, você está alimentando eles. Eles vão ficar mais fortes e mais resistentes. Já ameaçaram a minha vida por causa disso. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim vai. É isso. Desculpa aí sei lá o que, né? Mas desculpa, né? Tá bom? Uma boa noite para vocês, né? Que possamos estar sempre abençoados. Vamos então fechar nossos olhos mais uma vez. Vamos agradecer pela possibilidade que tivemos e que sempre temos de ouvir as palavras do Mestre, ouvir um pouco do Evangelho, da doutrina espírita. Agradecer pelas experiências compartilhadas pelo nosso irmão. Que possamos guardar as bênçãos que aqui recebemos e que, quando sairmos daqui, que a gente possa transmitir um pouco dessas bênçãos nas nossas casas,
no nosso trabalho, na escola, enfim, em todos os lugares que a gente frequenta. E hoje eu gostaria de pedir de forma especial uma vibração muito forte de todos pela paz. Porque hoje é um dia importante. Não vou entrar em detalhes, mas hoje é um dia que pode não acontecer nada ou pode acontecer muita coisa. Então vibremos pela paz e vibremos para que o coração e a mente das pessoas seja iluminada e que a gente possa trilhar um caminho de paz e de amor. Que assim seja, graças a Deus.